Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, aquela palavra de Deus para começarmos o nosso dia na presença do Senhor. Eu quero começar com uma pergunta. As pessoas que estão em sua volta, as pessoas que cercam você, elas estão satisfeitas com a sua presença? Você tem sido um canal de bênção para essas pessoas? Ou por vezes, talvez, você não tenha sido tão apreciado por aqueles que te cercam? Eu quero compartilhar um texto do apóstolo Paulo quando ele escreve para a igreja de Corinto, a sua segunda carta, capítulo 7, versículos 5 e 6, está escrito assim: porque quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, lutas e temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Veja só que maravilhoso. O apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre lutas externas em que ele estava vivendo, uma grande perseguição em função do trabalho pró-evangelho, pró-reino de Deus, que ele estava trabalhando incansavelmente para a implantação. Ele fala dessas lutas, dessas perseguições, dessas adversidades que estavam naquele momento deixando ele abatido e fragilizado, mas ele fala sobre temores internos, lutas internas que ele também estava passando. Isso é comum nas nossas vidas. Quando nós cruzamos por pessoas, nós jamais podemos imaginar aquilo que elas estão vivendo ou experienciando naquele momento. Tantas e tantas pessoas, assim como nós, já passaram ou estão passando por lutas externas e lutas internas. Eu digo que tanto uma quanto a outra, elas são altamente destrutivas para as nossas vidas se assim nós não estivermos enraizados e firmados no Senhor. Mas o Senhor não nos deixa viver sozinhos e transpassar essas lutas, essas tribulações. Nós temos a presença do nosso amigo Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus disponível para que possa nos servir como direcionamento. Nós temos o Senhor Jesus guerreando essas batalhas e o seu sangue poderoso fazendo a remissão de tudo aquilo que de alguma forma nós temos experienciado, mas nós temos também as pessoas quais o Senhor nos envia. E por tantas vezes nós fomos abençoados por pessoas que se chegaram sobre as nossas vidas. Mas a visão que eu quero trazer nesse devocional para você hoje é como nós, eu e você, estamos sendo o canal de bênção na vida das pessoas. Quando o apóstolo Paulo fala aqui que no meio de toda essa tribulação, lutas externas e lutas internas, ele estava atemorizado e essa turbulência toda, mas ele diz que Deus envia uma pessoa, envia Tito para que pudesse consolar o seu coração. E veja só que maravilhoso. O apóstolo Paulo, detentor de tanta sabedoria, detentor de tantos recursos, um homem realmente transformado e remido pelo Senhor Jesus, ele em um determinado momento da vida dele precisou de uma pessoa para que pudesse ampará-lo. E assim somos nós, meus irmãos. Eu não quero nos colocar nessa manhã no papel do apóstolo Paulo, que estava carecendo de uma pessoa para que pudesse consolá-lo, mas eu quero nos colocar na figura, no papel de Tito, que chegou para abençoar esse homem tão precioso para a proclamação do Evangelho na época que viveu e até hoje sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter essa convicção de que a nossa presença, ela tem esse poder, se é que eu posso usar essa palavra, poder de abençoar, poder de talvez retirar essas pessoas dessas situações tristes, de tribulação, de angústia, sofrimento, depressão, ansiedade. Nós temos esse poder sobre as nossas vidas, como também nós podemos fazer o contrário disso. Nós podemos ser pessoas que talvez não sejam tão abençoadoras assim. Então o convite dessa manhã é que nós olhemos para a pessoa de Tito, que chegou e abençoou a vida do apóstolo Paulo, e nós podemos nos referenciar sobre a vida dele e assim possamos, neste dia de hoje, que assim o Senhor Deus nos preparou, sermos canal de bênção na vida das pessoas quais o Senhor fará cruzar pelos nossos caminhos. O convite é nessa manhã, quando você escutar esse devocional, que você peça para que o Senhor possa levá-lo para algum local, da mesma forma como levou Tito, para abençoar a vida do apóstolo Paulo, sem que talvez ele esperasse que o Senhor enviasse. Eu vejo Tito aqui como um presente de Deus para a vida do apóstolo Paulo, e que nesse dia nós possamos ser da mesma forma, um presente de Deus para aquelas pessoas que assim necessitam e estão em nossa volta. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, gratos pela Tua palavra, Senhor, gratos pela Tua presença, pela chance de vida que sim o Senhor nos dá nessa manhã, Paizinho. Muito obrigado, Pai. Nós queremos aqui, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, enviando Tito, Pai, nós queremos nos disponibilizar ao Senhor para que o Senhor nos envie a sermos canal de bênção na vida das pessoas que de alguma forma necessitam ou apenas nos cercam nos dias de hoje. Que o Senhor faça com que nesse dia de hoje cruzem pessoas, Pai, que de alguma forma possam ser abençoadas por aquilo, pela mensagem, pela forma que nós expressamos, aquilo que nós carregamos da parte do Senhor, que nós possamos sim, Pai, assim como Tito, ser um canal de bênção na vida daqueles que carecem e necessitam nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, esta é a nossa oração nesta manhã. Amém. Amém, queridos irmãos. Um lugar diferente hoje, estou no trabalho aqui e graças a Deus. Então, a minha oração é que nesse dia de hoje o Senhor possa fazer com que cheguem pessoas, cruzem pessoas nos nossos caminhos, para que nós possamos, assim como Tito foi para Paulo, que nós possamos ser abençoadores nesse dia que o Senhor nos preparou. Deus abençoe sua vida.